Olá pessoal, Orlando Costa por aqui e hoje nós vamos falar sobre os papéis do administrador. Você sabe quais são os papéis do administrador? Não sabe? Então fica com a gente aqui nesse vídeo que você vai aprender tudo sobre os papéis do administrador da teoria do Mitzberg. Bom, o Mitzberg trouxe para a gente esses papéis do administrador, como eu falei, e eles dizem respeito às expectativas da organização a respeito do comportamento de uma pessoa. Ou seja, todos nós, pessoal, exercemos papéis em nossas vidas, né? Então, por exemplo, na vida pessoal, nós exercemos aí diversos papéis, como esposo, esposa, pai, filho e etc., né? Amigo e por aí vai. Dentro de uma organização, cada um de nós também, a depender da função, vai exercer ali alguns papéis que são inerentes à nossa função. E o administrador também não fica de fora dessa lógica, né? O administrador também ele vai ter ali alguns papéis que são próprios do seu cargo, né? Então é sobre isso que a aula de hoje versa, né? Então vamos lá. O Mitzberg também ele trouxe esse conceito aqui de autoridade formal e status, ou seja, o administrador ele é dotado de uma autoridade formal e de status, ou seja, a autoridade formal ela é concedida, né, pela própria organização. Quando nós falamos de algo que é formal, é algo que vem, né, que é definido pela organização. Então a própria organização confere àquele administrador uma autoridade e, óbvio, essa autoridade lhe dá um status, lhe dá uma posição de poder dentro daquela organização, tá certo? Bom, como eu falei para vocês, os papéis do administrador. Quais são eles? Nós dividimos aqui em 3 grupos, né? Que são os papéis interpessoais, os papéis informacionais e os papéis decisórios, né? Os papéis decisórios. Em cada grupo desse nós vamos ter aí mais alguns papéis dentro de cada grupo desse, por isso é importante que você continue para que a gente possa falar sobre cada um deles. Ok? Então vamos lá para o primeiro grupo, né, de papéis, que é o grupo dos papéis interpessoais. Então vamos lá. Aqui nos papéis interpessoais nós temos o papel de símbolo, de representação, ou seja, o administrador exercendo o papel de símbolo, de representação de que? Daquela organização. É aquela pessoa que é a cara daquela organização, que é o símbolo daquela organização, daquela empresa, não é? E portanto ele pode exercer aí esse papel de representação ou de símbolo, tanto faz, né, uma nomenclatura quanto a outra, né? Também o administrador pode exercer o papel de liderança, né? Ou seja, o papel de liderar o seu grupo. A liderança aqui nós estamos falando do poder de influenciação que o administrador tem perante o seu grupo de colaboradores, as pessoas que estão de uma forma ou de outra relacionadas com o seu trabalho. Então ele vai motivar essas pessoas, ele vai liderar essas pessoas, ele vai influenciar essas pessoas, porque ele exerce esse papel e porque ele tem esse poder, né, de liderança dentro aí do seu perfil. E o outro papel dentro desse grupo dos papéis interpessoais é o papel de ligação, né? No papel do elemento de ligação, você pode falar assim, ou simplesmente de ligação, o administrador ele vai construir aí uma rede de contatos, né? Uma coalizão com as organizações que se relacionam de alguma forma com aquele administrador, com aquela organização. Então ele é aquela pessoa que vai criar uma rede de contatos, né, que vão ser importantes para que aquela organização consiga de fato alcançar os seus objetivos. Afinal de contas, nenhuma organização alcança esses objetivos sozinha, é preciso ter parceiros, é preciso, não é, construir pontes, e é esse papel de ligação, né, que o administrador também pode exercer. O segundo grupo, como eu falei, são os papéis informacionais. Nos papéis informacionais nós temos aí o monitoramento,
não é? Que está ligado aí à coleta de dados, de informações no ambiente em que a organização está inserido, né? A leitura de relatórios, de planos, tudo aquilo que estão relacionados aí com as informações e que o administrador vai buscar monitorar essas informações, esses dados que envolvem a organização e que interessam de uma maneira muito forte a ela, não é? Um outro papel aí nós temos o de disseminação. À medida que o administrador ele coleta essas informações fora da organização, e ele tem agora o papel de disseminar essas informações agora para dentro da sua organização, ou seja, para os seus colaboradores. Então veja, no monitoramento estou falando do ambiente externo, algo que eu vou monitorar no ambiente externo, que vou trazer como coisas que são importantes para os objetivos daquela empresa, vou trazer para a minha organização. E aí faço as interpretações e agora vou disseminar isso, né, para o ambiente interno, para os colaboradores daquela organização. Tá? E depois nós temos aí o papel do porta-voz. O que é o porta-voz? O porta-voz é aquela pessoa que vai falar em nome da organização, né? O porta-voz, o próprio nome já está dizendo, é a voz que vai falar em nome daquela organização. Então esse papel também ele é inerente ao administrador. Então, por exemplo, uma entrevista, né? O contato com a imprensa que aquela organização vai ter, uma entrevista coletiva, aquela pessoa que vai falar para a imprensa em nome da organização, essa pessoa, esse administrador está exercendo naquele momento um papel de porta-voz, tá certo? Ou também não só com a imprensa, mas qualquer organização, aliás, reunião, né, que essa empresa, que essa organização vai fazer com outras entidades, com outras organizações, com outros grupos de pessoas fora da empresa, e ele vai representando a empresa. Então esse indivíduo exerce aí o papel de porta-voz. E no terceiro e último grupo nós temos aí os papéis decisórios. Nos papéis decisórios nós temos aí o papel de empreendedor, né? O empreendedor aí está ligado àquele indivíduo que tem a capacidade da inovação, né? Essa característica muito marcante do empreendedor, que é a inovação, a criatividade, né? A solução de problemas a partir de métodos novos, né? e bastante eficientes. Então esse papel do empreendedor também está dentro aí desse grupo dos papéis decisórios. Tá? O papel de solução de conflitos. Então o administrador ele é a pessoa que também vai mediar os conflitos existentes ali dentro da organização, conflitos entre colaboradores, conflitos que envolvem interesses dos colaboradores versus os interesses da organização. Então esse administrador ele pode e deve muitas vezes exercer esse papel aí, né, de solucionar esses conflitos que vão surgir dentro da organização, o que é bastante natural. Quando a gente fala de conflitos, a gente não fala necessariamente de algo negativo, né? As pessoas têm interesses, as organizações têm interesses e muitas vezes os interesses não são compatíveis, e aí entra a figura do solucionador de conflitos para que esses conflitos possam ser equacionados de uma forma em que todos possam sair ganhando, né? E depois nós temos aí esse papel de alocação de recursos, né, que é o papel que o administrador faz de buscar os recursos necessários para que a organização consiga colocar os seus projetos, né, em andamento. Então, uma expansão da planta, da fábrica daquela organização, onde ela vai buscar recursos junto a instituições financeiras, junto a outros parceiros, a sócios, a bolsa de valores, enfim, tudo aquilo que seja necessário para que ela consiga colocar os seus projetos em andamento. E esse papel também de alocação de recursos está ligado aí aos papéis decisórios do administrador. E por fim, temos aqui o papel de negociação, né, que é o papel, como o próprio nome já está dizendo, do indivíduo que vai negociar os interesses daquela organização, que vai negociar
com seus fornecedores, vai negociar com seus stakeholders de um modo geral, né? Com qualquer tipo de entidade ou indivíduo que possa ter ali algum tipo de relação com aquela organização. O papel de negociação também está aí relacionado com a figura do administrador. Ok, pessoal? Então são esses os papéis do administrador, como eu falei para vocês. Espero que vocês tenham compreendido bem. Peço que vocês coloquem aí nos comentários suas dúvidas, sugestões de vídeos, de assuntos para que a gente possa trazer aqui. E vai aparecer aí na tela alguns vídeos interessantes. Se você tiver interesse em algum deles, clica, né? Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, que a gente tem o maior prazer, né, de continuar produzindo esse conteúdo. Um abraço e até a próxima aula.